Olá, eu sou Tânia Gomes, diretora de inovação aqui do IbraWork e esse é o Tech Talks, um programa onde a gente fala de inovação, negócios, tecnologia e tudo mais de interessante que existe nesse mundo do empreendedorismo. Sempre com convidados incríveis que têm um papel de impacto nesse nosso ecossistema. Então, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum convidado, clica no sininho e já dá um like nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Hoje a gente vai falar com José Ricardo, que é co-presidente e CEO da Lead China, um grupo de líderes empresariais para o desenvolvimento de parcerias, fortalecimento do elo entre Brasil e China. Advogado com mestrado em administração e MBA em liderança estratégica, ele é também membro de comitês de grupos de estudo focados em relações governamentais, negócios e direito. Uau, bem-vindo! Como eu te chamo? Eu te chamo de Zé, eu te chamo de José, Ricardo, como você prefere ser chamado? Olha, por ser um podcast que fala sobre Brasil e China, principalmente, que vai ser o papo de hoje, eu acho que José Ricardo. José Ricardo tá ótimo José desse Ricardo, jeito, tá então. perfeito. Então, seja muito bem-vindo, José Obrigado. Ricardo. A gente está muito feliz de receber você aqui no nosso programa. E acho que a primeira pergunta é, como é que você foi parar nessa cadeira, meu querido? Bom, Tânia, é um prazer estar aqui no Tech Talks. Eu estou honrado com o convite. Espero que eu possa aí contribuir com esse bate-papo com você sobre esse mundo que eu vivo, que eu respiro e que eu mergulho 100% do meu dia. A gente é que agradece. A China, ela começou no meu mercado em 2005. Foi quando, foi por conta da influência do meu pai, que ele trabalhava no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA brasileiro, e ele estava vendo um aumento de pedidos de inscrição, de autorização de importação de produtos veterinários chineses aqui para o Brasil. E eu sou de uma época do direito que não era generalista, mas sim especialista, né? Tinha até aquela piada do especialista do tabaco, mas tinha que ser o filtro do tabaco branco, do cigarro branco, ou seja, era um outro mundo, uma outra realidade. Meu pai ele sabia que eu já tinha terminado a faculdade, concluí direito na PUC aqui em São Paulo, já tinha feito uma especialização e ele falou, olha, pare de fazer especialização e vá um pouco para esse lado do idioma, né? Que eu só tinha feito inglês, né? Um pouco de italiano. E ele deu essa dica para mim na época que a China não era ainda o olho do furacão. Nossa. E foi onde tudo começou. Já agradeceu seu pai mil vezes? Bastante, várias vezes. Eu só sei que eu fui numa viagem para a China em 2005. Comecei a estudar chinês por conta. Eu trabalhava no escritório de advocacia e eu estudava 7 às 9 da manhã, segunda, quarta e sexta. Era uma professora particular que ia lá. E esse escritório onde eu trabalhava, ele tinha uma operação na China. Mas eu nunca imaginei que eu iria à China para trabalhar no escritório. Até porque minha área do direito era uma área trabalhista, né? E essa área seria uma área de direito internacional, contratual, societária. E o escritório, sabendo desse meu interesse, casou com a vontade do representante que lá estava à época de querer voltar para o Brasil. E aí surgiu essa proposta de ir para lá e passar 6 meses. Né? 6 meses para o escritório, se eles gostassem do trabalho que eu desenvolveria. E 6 meses para mim, se eu gostasse, me adaptasse também. Esses 6 meses foram 5 anos. Uau, você ficou 5 anos lá. 5 anos. Eu fui representante-chefe no escritório de advocacia brasileiro lá em Pequim por 5 anos, 2007 a 2012. E depois eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando com direito e foi aí que partiu essa ideia de retomar esses assuntos de China e assumir aí a plataforma, né, na condição de sócio da plataforma do Lead China, que é uma plataforma de negócio que une o brasileiro, o empresariado brasileiro com o empresariado chinês. Como? Fazendo a aproximação, desenvolvendo o networking e fazendo uma conscientização da potencialidade de negócio entre eles. Tá. Até porque... Mas você faz isso o quê? Através de eventos ou tudo online? Como é que funciona isso? Olha, nós temos eventos... Porque eu te vejo sempre em presenciais. eventos presenciais. Isso, presenciais.
Hoje, por conta da tecnologia e a pandemia, né, trouxe muito a questão da digitalização. Então, há, por exemplo, formatos de fóruns e webinars, né, ou seja, seminários online que desenvolvemos, cafés da manhã, né, almoços e jantares com autoridades e o empresariado, porque a gente sabe que lá na China, né, eles falam que não há negócio sem ter um apoio do governo, né? Aqui no Brasil não é diferente disso. Nas devidas proporções. A gente tem que sempre ter uma harmonia entre o empresariado e o governo, para que o governo dê todo o suporte para que o negócio seja concretizado. Então, esse é o meu papel. O papel hoje no Lead China é de desenvolver essas oportunidades de negócio entre o empresariado brasileiro e o empresariado chinês. E assim, vamos lá, eu estou imaginando, porque assim, para mim o lead é muito novo também, tá? Eu nunca perguntei para alguém de dentro como é que funciona e tudo mais. A pessoa se associa e aí ela tem essa plataforma de conexão, é isso? Exatamente. O Lead ele começou com o ex-governador de São Paulo, o João Dória, quando ele tinha um programa de televisão. Ele tinha um canal de televisão em que ele sempre entrevistava dois especialistas, né? Um fera na área, por exemplo, de segurança e um especialista na área de alimentação. E na época não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha LinkedIn, não tinha Facebook, não tinha nada. E ele percebeu que as pessoas trocavam cartão à época, né? E acabavam um visitando o outro, né? Uma almoçando com o outro, né? Então tinha essa integração entre os empresários entrevistados. Foi aí que surgiu a ideia de criar o LEAD, que é o Grupo de Líderes Empresariais. Isso foi em 2003. O Lead China é uma das unidades internacionais do Lead, até porque nós temos Lead Portugal, Lead Alemanha, Lead Itália e temos a plataforma Lead China, ou seja, que cuida e fomenta nessa relação sino-brasileira. Então, o Lead China foi constituído 10 anos depois do Lead, foi constituído em 2013. Tá, e como é que você... Assim, existe uma diferença cultural imensa entre Brasil e China. Né? Como é que vocês preparam, por exemplo, um empresário brasileiro para fazer essa primeira conexão com o mercado chinês? Né? Ou vice-versa também. Vocês têm algum papel nisso ou o empresário fica meio por conta própria? Essa é uma pergunta importantíssima, até para quem tem interesse em se aproximar e começar a fazer negócio com os chineses e os chineses que estão vindo também aqui para o Brasil, né? Até porque a cultura, mais do que a distância, né, de 17 mil quilômetros entre Brasil e China, é a questão da forma de se fazer negócios, né? Como é a forma chinesa de fazer negócios, Tânia, José Ricardo? Eu costumo dizer que o Brasil está entre os Estados Unidos e a China em termos de fazer negócio, né? Porque os Estados Unidos, né, o americano de uma forma genérica, né, de uma forma geral, ele faz o shake hands, o aperto de mão, e já começa a falar sobre o negócio, né? E o chinês ele tem uma prática atípica se comparada com os americanos, que é de construir um relacionamento. É daí que vem o termo do guanxi, né? Sim. Ou seja, da sua rede de relacionamento. Então, eu preciso E o fato de que você precisa estar nessa rede, né? Precisa ser aceito nessa rede. Com certeza. O guanxi é uma forma de você, Tânia, e eu, José Ricardo, nos ajudarmos, seja não só entre indivíduos, mas também com os nossos familiares e amigos, para que dentro de uma comunidade, né, no caso da China, de 1,4 bilhões de pessoas, a gente consiga se diferenciar nessa sociedade. Então é uma rede de confiança. E essa troca não é necessariamente uma troca de favores, né? Mas sim uma ajuda, uma colaboração. E a colaboração não é simplesmente se eu te favoreci com A, você vai me favorecer com A. Eu posso, por exemplo, ter um filho que está procurando um estágio, por exemplo, no IbraWork, né? E eu conheço a Tânia. E a Tânia é do meu guanxi. Eu peço para ela uma oportunidade. E eu tenho essa oportunidade. Uma oportunidade que pode se encaixar com o currículo do meu filho. Não tem nada de corrupção imbuída. Isso é muito né? importante a gente deixar claro, né? Muito, extremamente. Porque às vezes os brasileiros entendem que o guanxi, o relacionamento, é a questão do favorecimento aliado à corrupção. Esse é o guanxi hu, que é o guanxi negativo. Mas existe o guanxi positivo, que é uma troca, um intercâmbio, né? Uma ajuda, um esforço de cooperação entre as partes. Então, o brasileiro, Tânia, ele fica entre os Estados Unidos e entre a China, porque o brasileiro ele tem esse quê de se aproximar, de conversar um pouco, né? De levar para almoçar, às vezes, depois, né? Se a pessoa está vindo de um outro estado, por exemplo.
A pessoa acabou a reunião, vamos almoçar em tal lugar, ou vamos te levar para conhecer um ponto. A gente tem um certo orgulho, né, de mostrar a nossa cultura. Super, bastante. E o chinês também tem. Né? E é muito bom esse momento, Tânia, porque você deixa, né, de ser a responsável pelo Tech Talk e ser simplesmente a Tânia. A Tânia que gosta de cachorro, que gosta de tomar sorvete, que gosta de ler um livro. Então a gente conhece a pessoa atrás da nossa máscara social. E essa é a função do desenvolvimento desse relacionamento, do Guanxi. E o Guanxi, às vezes, ele, a depender desses entrosamentos, ele vai para o lado da cultura do copo e da mesa, né? Que é o momento em que você está num restaurante, você está num bar e sai, né, essa máscara social que eu mencionei, ela literalmente ela é descolada do seu corpo, né? Porque nós temos um basta quando estamos falando de negócios. Sim. Né? Eu tomei uma taça de vinho, 2 taças de vinho, está ok por aqui. Uma aguinha. O chinês não. O chinês é muito normal você ver, a depender do tipo de negócio, a pessoa saindo carregada do restaurante. Uau. E no dia seguinte ter zero. Tá inteiro. Zero problema de alguma vergonha social do que da porque conduta. Eu gosto dos chineses, entendeu? Porque eu tô trabalhando aqui. Isso para mim é saudável, a gente se divertir no ambiente em que a gente escolheu para trabalhar. Super, né? Super. E eles levam muito isso a sério, esse fomento desses encontros, né? O fortalecimento do relacionamento interpessoal antes de você começar a falar sobre negócios. Peraí, então você está me dizendo que... Vamos lá, a gente está dando um conselho para um brasileiro agora, para um empresário brasileiro, né? Um empreendedor brasileiro. Você está me dizendo que é mais importante o relacionamento construído antes do efetivo negócio do que depois. Sem dúvida alguma. É extremamente importante você ter um elo. Então eles são mais parecidos com o americano, né? Porque o americano entra confiando e deixa de confiar quando você faz com que ele tenha essa desconfiança. E o brasileiro é o inverso, a gente entra desconfiando. Nós somos bem desconfiados, né? Eu, por exemplo, embora eu moro em São Paulo, eu nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então, o mineiro, ele é desconfiado desde o momento que ele nasce, né? Mas nós temos aqui uma diferença muito acentuada entre os dois lados, porque eu acredito que nós, brasileiros, nós temos esse interesse em conhecermos a pessoa, além de fazermos o negócio. Sim. Né? Então, eu diria que nós somos uma mescla entre os Estados Unidos e os chineses. José Ricardo, me diz uma coisa. A gente está numa conversa muito boa, você já me falou um pouquinho da cultura, né? Já posicionou a gente aí no meio dos Estados Unidos e China, então já dá para a gente saber mais ou menos onde a gente está. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Como é que vocês lidam, né, com os interesses dos empresários e líderes de negócios no Brasil, né? Existe uma diferença entre a relação que vocês têm com o governo brasileiro e existe alguma relação com o governo chinês para ajudar nessas transferências de negócios, nessas conexões? A interlocução com o governo, Tânia, ela é fundamental. Tanto um quanto o outro. Tanto do lado brasileiro como do lado chinês. E esse suporte a gente valoriza muito. E a gente sempre se vale desse apoio para, por exemplo, organizar as missões. A gente organiza missões empresariais, tanto dos brasileiros que vão para a China, como a gente também recepciona delegações chinesas no Brasil. Ou melhor dizendo, recepcionávamos, né? Por conta do Covid, né, que as portas da China se fecharam em janeiro de 2020. Estão reabrindo, né? Estão reabrindo. Já oficialmente já é possível, inclusive, solicitar o visto de negócios lá perante a Embaixada da China e os consulados da China em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é uma coisa importante. Super importante. A gente tem a previsão de uma comitiva que está vindo em junho, de professores e universitários. Então, realmente, a gente está feliz porque estão reabrindo as fronteiras, né? Sim, sem dúvida. E aí, você falou, né, essas missões comerciais. O que um empresário brasileiro pode esperar quando ele vai numa missão comercial dessa, José? O nosso principal escopo numa missão dessa é de awareness, de conscientização, né? Do empresário e da empresária se sentirem aí literalmente no futuro, mas não dentro de um laboratório, mas sim no dia a dia. Na rua, no restaurante, no shopping,
né, dentro do hotel. É engraçado que eu me recordo que a penúltima missão que nós organizamos foi... Antes da pandemia. Antes da pandemia. Uhum. A penúltima foi em outubro de 2019 e levamos um grupo de empresários e um dos locais que nós ficamos foi o hotel do Alibaba, o Flyzoo, lá em Hangzhou, né? Então essa missão nós fizemos Pequim, Shanghai e depois Hangzhou. E levamos essa delegação para o Hotel Flyzoo para ter essa experiência. Então, quando você fala o que o empresário e a empresária brasileiros sentem ao ir para a China, né, com esse viés de inovação, são duas reações, Tânia. A primeira é voltar para o Brasil chorando, desesperado, que o negócio dele em X tempo, numa janela, pode morrer. Vai morrer se ele não alterar. Às vezes até substancialmente, dependendo do segmento. Ou seja, você dá um choque de inovação. Um choque. E outros voltam animadíssimos. Porque essas missões não são missões setoriais, ou seja, uma delegação específica só da área de segurança, ou da área alimentícia, ou da área de logística. Então, há uma série de empresários de diversos setores que integram essas missões, e em cada empresa que nós visitamos, o empresário ele consegue visualizar tecnologias que podem ser aplicadas no business dele. Entendi. Então, na verdade, você faz a visita, ela acaba virando um conector. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque é uma apresentação dessas... Primeiro é a conscientização de que existe a tecnologia. E um segundo ponto é o quê? É a possibilidade de contato com essas empresas chinesas para que seja importada, trazida essa tecnologia aqui para o Brasil. A gente tem transferência de tecnologia, transferência de know-how entre China e Brasil? Esse é o principal, acredito comercialmente? Comercialmente, sim. Eu acredito que essa seja a principal... Hoje, o principal foco da relação Brasil-China nessa retomada das relações, intensificação das relações sino-brasileiras. Até porque, em termos de balança comercial, nós atingimos um novo recorde em 2022, que foi de 150,4 bilhões de dólares em importação e exportação. E nos últimos 20 anos, nós tivemos aí um estoque de investimento estrangeiro direto de 80 bilhões de dólares. Investimento estrangeiro direto chinês no Brasil. 80 bilhões de dólares. É um valor substancial. Vamos contextualizar a questão da balança comercial. Se pegarmos 150,4 Brasil-China, Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial, foi de 88 bilhões de dólares. Uau! Então a gente está falando que a China foi quase o dobro do segundo maior parceiro comercial do Brasil, que é os Estados Unidos. Isso não é uma crítica aos Estados Unidos, ou à Argentina, ou à União Europeia, mas e outros países, mas é para demonstrar, através de números, a importância dessa relação. E na questão da inovação, é muito importante a gente analisar o quê? As diretrizes do governo chinês. Vamos falar um pouco disso. Me conta essa história das diretrizes do governo chinês. Nós estamos agora acompanhando... o plano quinquenal, o 14º plano quinquenal. O que é um plano quinquenal, Tânia? É um plano a cada 5 anos. Então, o Mao Tse-tung, depois de ter constituído, né, de formado, né, a República Popular da China em 1949, ele se valeu, né, o seu governo se valeu do modelo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de 52 para 53, e fez o primeiro plano quinquenal, ou seja, plano de metas do que vão ser, quais as metas que vão ser atingidas, né? O que os chineses vão ter que lutar para conseguir nos próximos 5 anos. E esse plano vigente é o 14º plano quinquenal, que tem 3 bases. Qual que é a primeira base? Inovação. A segunda base, sustentabilidade. E a terceira, a inclusão. Se analisarmos o PIB chinês, a gente verifica que em 2020 a China investiu 2,4% do seu PIB em inovação. Em 2021, foi para 2,44% do seu PIB. Agora, 2022 ainda não saiu o número, né? Até por conta de ser recente. Sim, claro. Mas há uma tendência de aumento. Até porque o próprio presidente da China, o Xi Jinping, ele anunciou que o crescimento econômico sustentável ele só pode ser atingido através do quê? Através da inovação. A inovação é um pilar fundamental. Então, a gente vê a inovação e a sustentabilidade como critérios para uma sinergia entre Brasil e China.
Olha o que nós temos. No lugar certo, na hora certa, então, né? O que nós temos? Nós temos um plano ABC, né, de agricultura de baixo carbono. Sim. Ou seja, uma área de produção que a gente consegue garantir a sustentabilidade e a segurança alimentar. Além disso, temos a segurança energética. A China anunciou que quer ser carbon free, ou seja, livre de emissão de gás carbônico até 2060. Né? E isso não foi qualquer um que anunciou, foi o presidente da China, que está no seu 3º mandato, tal qual o presidente Lula. Né? Essa é uma das semelhanças entre os dois presidentes. E é uma fase muito interessante que temos observado em termos de aproximação e em termos de negócio. Por quê? O presidente Lula tomou posse em janeiro de 2023 e, durante a sua posse, o número 2 da China, o Wang Dishan, ele veio ao Brasil para prestigiar a posse do presidente Lula. Em seguida, o presidente... Isso é um sinal muito claro de que a gente está retomando as relações. Sem dúvida, né, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Vale lembrar que o presidente Lula já anunciou que uma das próximas viagens internacionais será a viagem à China em março de 2023. Uhum. E relembrar também que foi o Lula que constituiu o quê? A COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Concertação e Cooperação. Ele constituiu essa comissão em 2004 e o que é isso? É um mecanismo de diálogo político entre o governo chinês e o governo brasileiro. Então, não é interempresarial, mas sim intergovernamental. É subdividido. E como é que isso impacta o empresário? Então, a COSBAN, ela é subdividida em 12 subdivisões, 12 comissões. A Comissão de Agricultura, a Comissão Aeroespacial, a Comissão Financeira, Educação. A gente consegue, como empresário, apresentar relatório para a COSBAN, para essas subcomissões, demonstrando quais são aí as nossas necessidades e quais são os interesses e as potencialidades de sinergia. Nossa, eu não sabia da existência de uma conexão tão forte, sabia? É muito forte. E olha que eu estou dentro desse ecossistema já faz um ano e mesmo assim eu não tinha conhecimento disso. Ô, Tânia, se você analisar a relação Brasil-China em termos diplomáticos, a gente retomou em 74, né? Depois o Brasil foi considerado pela China como um parceiro estratégico e depois se tornou um parceiro estratégico global. Isso foi na época da presidente Dilma Rousseff, na visita do ministro Wang Jiabao. Então, o primeiro-ministro Wang Jiabao veio aqui para o Brasil e o Brasil foi escolhido como um parceiro estratégico global. Poucos países no mundo são considerados parceiros estratégicos globais. E isso eu estou falando sem que o Brasil ainda tenha assinado a política do cinturão em rota. Sim. A política do cinturão em rota... Acho que você precisa explicar a política, o cinturão, porque não é tão conhecido, acho que ainda. Ainda não, mas eu tenho visto um interesse cada vez maior, né? Seja da academia, seja do empresariado e da parte do governo, de analisar quais são os benefícios, né? E também quais são as responsabilidades em relação a isso. São mais de 130 países que já assinaram a política do cinturão em rota, que é uma política de expansão, né, de um maior intercâmbio entre a China e o mundo, que foi estabelecido pelo Xi Jinping em 2013. Só que além, né, como o nosso público é um público de tech, né, além da política do cinturão em rota, tem também a política do cinturão em rota digital, que foi estabelecida em 2015. E o que isso significa para a gente? Para a gente que é do digital, que a gente uma agricultura, por exemplo, com alta tecnologia. Não sei se você se recorda, mas o maior exemplo que eu sempre falo é um exemplo concreto que a Huawei fez aqui no Brasil, em Lucas do Rio Verde, onde, através de uma tecnologia 5G, eles conseguiram detectar naquele plantio um certo tamanho de terra, onde eram os focos que tinham, por exemplo, mais bichos, né, que estavam comendo a planta, as pragas, né? Então, através de rovers, né, que são aqueles robozinhos que andam na terra, através dos drones, tudo mandando diretamente a imagem em computação em nuvem, né, machine learning, né? Então era uma tecnologia integrada. Isso para a gente, né, que a agricultura... E esses dados foram todos Foram todos processados na né? China ou aqui? Não, aqui. Tá. Aqui no Brasil, né, esse espaço foi implementado, inclusive, a tecnologia de telecomunicação 5G,
né? E foi constatado o quê? Qual que é o maior ganho dessa experiência real e concreta? Quais eram os espaços de terra que estavam usando mais água? Ou seja, poderia ter uma otimização dos recursos hídricos, otimização dos pesticidas. Então, a tecnologia também traz o que? Traz a sustentabilidade. Você está falando que a inteligência está sendo usada em aplicação para garantir a sustentabilidade. Isso é lindo, né? É a perfeita simbiose entre Brasil e China. E me conta uma coisa, assim, na sua fala dá para perceber que você é completamente apaixonado pela China, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que você começou? Você morou lá 5 anos. Morei 5 anos, voltei aqui para o Brasil em 2012, continuei na área do direito, em escritório de advocacia, mas sempre com um China Desk, né? Num departamento China, né? Ou seja, fazendo essa integração entre chineses e brasileiros. Mas a partir da minha experiência na China, né, por 5 anos no escritório de advocacia, você deixa simplesmente de ser advogado e você se torna, vamos dizer assim, um embaixador privado. Né? Ou seja, uma paradiplomacia particular, eu ouso dizer. O que é isso? Você representar o seu escritório perante não só autoridades empresários chineses, autoridades empresários brasileiros que iam até a China para fazer negócio, fazer reuniões. Então, você acabava sendo um diplomata privado do seu empreendimento. Né? Então, essa interface ela começou por aí. E eu acredito que o Lead China faz exatamente isso, né? São 24 horas. Se eu não estou falando com o público brasileiro, com empresários brasileiros sobre China, estou falando com chineses sobre o Brasil. Gente, que loucura. Que loucura. Esse é o meu dia a dia. E como é que está a retomada desses eventos presenciais? Né? Eles já estão acontecendo? Sim, os eventos presenciais agora... Finalmente, né, depois dessa liberação e essa abertura, né, estão já acontecendo, e é importante dizer que é sempre é essencial entender como é que se dá essa dinâmica dos eventos com China. Como eu já disse, sempre tem o empresariado junto com o governo, né? E o que é bacana agora é que com essa reabertura, as próprias autoridades, especialmente as chinesas, as brasileiras já estavam participando, mas as autoridades chinesas já estão também participando dos eventos, presencialmente. O que não estava acontecendo nos últimos 3 anos. A gente agora que volta a ver, né, algumas figuras chinesas. Sem dúvida. E isso é importantíssimo, porque traz uma seriedade e um caráter de importância, né? E valoriza, né, essa integração, porque o empresário que está participando, ele quer fazer conexão com o empresário do outro país, né, seja o brasileiro ou o chinês, mas também ter ali uma dinâmica com a participação do governo, ela é fundamental, ela é extremamente importante. Para quê? Para que consiga consolidar esse negócio. Claro, né? Claro. Seja através da realização de um negócio, seja através da apresentação de alguma oportunidade, né? Através de um plano de negócio que você tenha. Então, a presença do governo ela é fundamental, sempre. A gente acompanha um programa aqui no IbraWork e que a gente faz uma conexão, né, com o público brasileiro, né? Mas ele é uma associação que nasceu na China. Né? Mas quando a gente faz esse encontro no Brasil, a gente tem a presença de vários empresários chineses que estão aqui fazendo seus negócios, empreendendo e querem falar com um empresário brasileiro, até por uma troca mesmo de experiências, né? A gente pode esperar a mesma coisa da Lead? Você faz essa conexão? Os empresários, vêm empresários chineses também para as reuniões? Sem dúvida. Empresários chineses que já moram aqui no Brasil, tá? Como também essas missões empresariais que vêm da China. Por exemplo, o Lead China tem um memorando de entendimentos assinado com a CCPIT. O que é a CCPIT? É o Centro de Fomento de Investimento Chinês no Exterior. Certo. Os brasileiros conhecem a CCPIT como a Apex chinesa. Né? A CCPIT, ela promove, não só através da CCPIT central em Pequim, mas há diversas CCPITs em todas as províncias. Né? Tem uma unidade da CCPIT. Ela promove o quê? O investimento e o estímulo do empresário chinês no exterior. Então, essas delegações nós sempre recebemos e é uma forma de troca, porque vem empresários, por exemplo, Tânia, representantes do setor automotivo, né? E olha o que a gente está vendo aqui. BYD, a Great Wall Motors, né? Que a Great Wall Motors ela não vem simplesmente com um carro elétrico.
ela está trazendo um carro elétrico, que ela comprou o espaço da Mercedes, né, aqui no Brasil, e ela está trazendo um carro elétrico, mas com muita tecnologia embutida. Então é muito mais do que um carro elétrico. Sim, não tem comparação que a gente tem de tecnologia embarcada Sem num dúvida. veículo assim. E saindo um pouco dessa área da tecnologia no setor automotivo, vamos olhar, por exemplo, o comércio eletrônico. Né? São os grandes todos do mundo, né? O comércio eletrônico na China ela é um laboratório de experiência real diária. Né? Tanto que nós nos inspiramos muito no comércio eletrônico. Né? Live commerce está chegando no Brasil agora. Super. Se analisarmos os números, né? Pegar ali o Singles Day, que é o Dia dos Solteiros, né? Que já está bem famoso aqui no Brasil, que não é o único dia, mas é um bom tempo. No ano passado, né, no ano de 2022, foram 2 milhões de pacotes entregues por 700 veículos autônomos. Olha o que tem de inovação, olha o que tem de sustentabilidade. Exatamente, o Last Mile sendo feito por gente que mora na região, inclusive. Falar em Last Mile, inclusive, Tânia, você me fez despertar algo na minha cabeça. Tem um filiado no Litina que ele tem uma... Eu sempre digo que é uma das operações mais incríveis de sucesso entre Brasil e China. Conte-me tudo. É uma empresa chamada Flash, Move 3, né, Move+, desculpa, e ela faz o Last Mile, a entrega da última milha. Se você visitar os galpões, você consegue ver literalmente aqui, eu estou falando nas operações deles no Brasil, tá? Não é na China, com aquelas esteiras inteligentes e com robôs que fazem o recolhimento e a entrega. E aí você vai me dizer que você vai conectar para a gente fazer uma visita, gravar essa visita e trazer aqui para mostrar que isso é verdade. Eu acho que vai ser um prazer, até para que o público consiga entender muito o que foi, não só de desafio, e o que é inovação aplicada a uma operação. E você vê o robozinho para lá e para cá, trazendo pacote e entregando pacote. É incrível, incrível. Marcado, isso vai para minha agenda, eu faço questão de levar uma equipe para a gente gravar isso. Vai ser um prazer. Se não tiver um segredo industrial ali. Não, eles são super tranquilos quanto a isso. É muito bom a gente trazer para o nosso público e mostrar que esse tipo de operação já funciona no Brasil. E já funciona fora de laboratório, né, Tânia? Exato, já não é um MVP, né? Não é um MVP, já é uma operação, está tracionando, está gerando receita, está gerando emprego, porque a gente precisa falar que apesar de ter uma linha totalmente automatizada, a gente não deixa de ter, né, uma geração de empregos aí na região. Sem dúvida, então, sem dúvida alguma. É Flash, né? Eu vou anotar aqui no meu caderninho, porque depois eu coloco no caderninho. Eles são conhecidos também como Flash, né? Ou o grupo Move. M-O-O-V-E. Move. Com o sinalzinho de mais. Move mais. Que é o Last Mile aqui no Brasil. Que é importantíssimo, né? Super, porque super. E eles fazem... É um dos grandes gargalos que a gente tem no Brasil. Eles fazem entregas de diversos clientes com alto volume de entregas, principalmente para bancos, né? Então, cartão de crédito, vale-refeição. Então, você imagina o que tem que ter de tecnologia, né, embarcada para que haja a entrega adequada. Imagina você recebendo o meu cartão, você vai estar em maus lençóis, mas eu recebendo o seu cartão de crédito, eu vou estar bem, né, Tânia? Não, então, acho que é o contrário, acho que é o contrário. Quem está fazendo relações internacionais aqui já é você, eu ainda estou um passo antes, então não. Mas é uma tecnologia muito interessante e a visita à planta é maravilhosa. Não, a gente vai fazer. Eu estou prometendo, É de encher os olhos, uma promessa conjunta, né? É aqui em São Paulo a planta dele? Uma das plantas fica em São Bernardo do Campo. Perfeito, aqui pertinho, do no lado. ABC Paulista. E José Ricardo, me conta uma coisa. O que a gente espera para 2023, em termos de negócios com China, em termos de relacionamento entre as nossas operações comerciais? O que você espera, o que você vê para 2023? Para 2023, eu continuo vendo a intensificação da balança comercial brasileira e chinesa, ou seja, importação e exportação vai continuar aumentando, 100 bilhões até 2020, 102,5 bilhões de dólares em 2021,
135,4 2021, desculpa, 150,4 2022. Está aumentando, ou seja... 50% de aumento em 4 anos. Muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Continuo vendo um volume de investimentos diretos chineses aqui no Brasil em diversos gargalos, como, por exemplo, o gargalo de infraestrutura. Né? Certo. Nós temos, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto da ponte Salvador-Itaparica, né, por 2 empresas chinesas, a CCCC e a CR20. Então eu vejo essa intensificação, mas mais do que isso, acompanhando todos os eventos, todos os discursos dos representantes do governo chinês, sem dúvida alguma haverá uma intensificação na área de desenvolvimento sustentável, de economia digital e energia limpa. Então eu vejo esses 3 pilares... São 3 pontos de inovação contínua. Sem dúvida alguma, nós vamos ser muito beneficiados com isso. Porque, ao contrário do que muita gente acha, que a China é uma importadora de commodities brasileira, a gente não está vendo a transferência da tecnologia chinesa aqui para o Brasil. Eu concordo com você. E para quem quiser, né, entender como é que é o LEED, o LEED China, ele é aberto a qualquer empresário brasileiro ou existem regras para você ser parte? Existem regras para ser filiado ao LEED China, né? Vai ser um prazer analisar o plano de negócio das empresas interessadas. Eu não sei, talvez deixar o Instagram daqui. Por favor, deixa que a gente do LEED China. Depois. É o @LEED China oficial. Eu acho que o Instagram talvez seja o mais adequado e mais rápido, né? Mais efetivo, né? Para um contato direto. Tudo, né? E é onde que a gente faz também as nossas publicações sobre o que está acontecendo, né? Os eventos que estão sendo realizados, né? As entrevistas, o material sobre China para o empresário que tem interesse nessa relação sino-brasileira. Então esse é o nosso principal papel, o papel de uma plataforma de negócio que fomenta negócio, sempre pautado, é claro, na ética, na boa governança, né, nos princípios aí, para ser um negócio muito bem sucedido entre o Brasil e a China. Nossa, é uma missão incrível, é um propósito gigante, né? Parabéns. Obrigado. Eu quero de novo agradecer a sua vinda, a sua presença prazer. aqui. Eu acho que foi super rico, porque... Do mesmo jeito que eu acho que algumas pessoas vão aprender muito sobre LEED, mas vão aprender mais ainda sobre o relacionamento Brasil e China. Eu acho que essa é uma coisa importante da gente desmistificar. Então, assim, essa troca é importante. Exatamente. Foi um prazer te receber aqui. Prazer, uma honra toda minha. Muito obrigada pela sua generosidade. Eu que agradeço. Eu sei que sua agenda deve ser uma correria. Imagina, e a prazer. gente fica aqui com as portas abertas para você sempre, tanto no Tech Talks quanto no IbraWork, combinado? Obrigado, Tânia. Obrigado por abrir as portas do Tech Talk para minha participação, né, e trocarmos aqui algumas figurinhas, né, desenvolver essa parceria junto com o IbraWork sempre, que faz um trabalho incrível também. Esse é o primeiro, porque eu acho que assim, eu acho que o seu conhecimento de China é muito amplo, né? Eu acho que a gente pode explorar isso, porque as pessoas têm curiosidade de entender esse nosso parceiro, né? Então foi só o primeiro, eu vou te convidar para outros, pode ficar tranquilo. Estou à disposição. Tá bom? Um prazer. Obrigado a você. Muito obrigada, José Ricardo. Obrigada a você que assistiu até aqui. E se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha com quem você acha que também vai aproveitar esse conteúdo. E a gente se vê no próximo Tech Talks.